Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar uma coisa extremamente importante para vocês e a aplicação da lei número 13.709, que é mais conhecido como a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que eu vou falar sobre ela? As grandes empresas agora, elas trabalham com dados pessoais. Vocês podem lembrar, por exemplo, a Google, o Facebook. São empresas que vendem, trabalham com os nossos dados. Nossos dados são monetizados e com isso teve a razão de ser da Lei Geral de Proteção de Dados. A Europa já tem normativas da União Europeia. A Suécia, desde a década de 70, ela possui uma Lei Geral de Proteção de Dados, só para vocês terem uma noção de como é a dinâmica. E, por sua vez, agora a Lei 13.709. Ela se aplica aos cartórios, considerando o princípio da publicidade? Aplica-se. Isso aí está claro por determinação da própria Lei Geral de Proteção de Dados. De forma absoluta, tem normativas próprias e principalmente da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, que eu, conforme, vou explicar. Lembrando, quais são os fundamentos da disciplina de proteção dos dados pessoais? Quais são os fundamentos? O respeito à privacidade, e aliás tem um excelente tratado antigo, logicamente, mas não tão antigo, é antigo, mas não se torna obsoleto. François Genis, Le Secret sur la lettre missive, que fala sobre a questão da privacidade, certo? Autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e também os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Certo, pessoal? Lembrando que a aplicação de LGPD não é só fazer aquele aceita cookie, não, aqueles terminhos, não. É uma coisa séria e até os próprios cartórios têm que ficar muito atentos em relação a isso, tá? E até para resguardar os direitos dos seus usuários, certo? E lembrando que o Código de Normas, no artigo 1327, determina que o quê? O titular, o interventor ou o interino da serventia extrajudicial no estado de Goiás são considerados controladores e responsáveis pelas decisões referentes no tratamento de dados pessoais, certo? E aí, o que acontece? Lembrando, o tratamento de dados pessoais, de atos inerentes ao exercício da atividade notarial registral, independe da autorização específica da pessoa natural que deles for titular. Afinal, o que é tratamento? Eu estou falando muito a palavra tratamento, é uma interpretação legítima da Lei 13.709. Que tratamento é o quê? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação. E eliminação, lembre-se do provimento número 50 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça sobre a eliminação de documentos após a sua devida digitalização. Eliminação, avaliação ou controle de informação.
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, certo? Lembrando que qual que é o conceito sobre dado pessoal sensível? Tem dado pessoal e dado pessoal sensível, que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E o sensível, por sua vez, é a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biomédico, quando vinculado a uma pessoa natural, certo? E esse dado anonimizado é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Ok, pessoal? Lembrando que, no caso disso, é inerente ao exercício da atividade notarial registral o que? Para fins de tratamento de dados pessoais, é o ato, um dos exemplos é o ato praticado em livro mantido por força de previsão legal, incluídos a de inscrição, transcrição, registro, averbação, anotação, reconhecimento de firmas e autenticação de documentos, certo? Comunicação também para serventia distinta para anotação em livro e ato nelas mantidos, por exemplo, previsto no artigo 111. Os atos praticados para escrituração de livros previstos em normas administrativas, informações e certidões, e atos de comunicação e informação para órgão público e para centrais de serviços eletrônicos compartilhados que decorrem de previsão legal ou normativa. Lembrando que para o tratamento de dados pessoais, o responsável, o que ele vai fazer? Sobre sua exclusiva responsabilidade, ele pode operar operadores integrantes e não integrantes do seu quadro de propósito. Na qualidade de quê? Na qualidade de serviço terceirizado, para fazer esse tratamento de dados pessoais, mas com a responsabilidade exclusiva do titular de registro e de notas, certo? Lembrando que esse preposto ou prestador, ele vai ter uma orientação sobre os deveres. Toda serventia, faça um curso específico, certo? Sobre isso para não ter problemas, ok? Lembrando que compete ao responsável pela serventia extrajudicial verificar pelos operadores prepostos ou terceirizados o que está sendo o tratamento de acordo com as normas, certo? Lembrando que a orientação tem que abranger pelo menos o que? Medidas de segurança técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e também de situação acidental ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou de tratamento inadequado ou ilícito, lembrando do provimento número 74, certo? E também a informação que a responsabilidade do operador preposto, terceirizado ou de outra pessoa que intervém em uma das fases abrangidas pelo fluxo de dados pessoais subsiste mesmo após o término do tratamento. Lembrando que tem que ter a serventia tem que ter um cuidado em relação ao sequestro de dados que vem ocorrendo, certo? Lembrando que toda serventia vai manter o que? Pelo menos o encarregado de serviços técnicos, que vai ser um canal de comunicação entre o controlador, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Lembrando que pode ser nomeado como encarregado prestador de serviço técnico de remuneração integralmente paga pelas entidades representativas de classe, ok? Lembrando que a nomeação do encarregado será promovida pelo controlador mediante contrato escrito, certo? E nesse caso não vai afastar o dever de atendimento pelo responsável, certo? Lembrando que para efeito de formulação de relatório de impacto, comprovando a participação em curso, conferência, seminário, treinamento proporcionado,
é necessário esse arquivamento. E, obviamente, deve ser respeitada a própria LGPD. Ok, pessoal? E por isso que o serviço extrajudicial, seja tabelionato ou seja registro, ele vai manter um sistema de controle do fluxo que abrange a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até restrição de acesso futuro. E também a política de privacidade que descreva os direitos de titulares de dados pessoais, de modo claro e acessível, evidentemente. E o canal de atendimento adequado para informações, reclamações e sugestões ligadas ao tratamento de dados pessoais. Ok, pessoal? E a política de privacidade e o canal de atendimento ao usuário e serviço serão divulgados por meio de cartazes fixados na serventia, certo? Lembrando que também o controle de fluxo que eu estava falando, o que seria um controle de fluxo? É um controle de trânsito das respectivas informações de dados previstos. Como o controle de fluxo está pertinente ao trânsito de dados, eles têm que ter o quê? Uma proteção contra acessos não autorizados e também situações acidentais ou ilícitas de distribuição, perda, alteração, comunicação ou difusão, certo? E lembrando que tem e permite também relatório e elaboração de relatórios de impacto previsto na Lei 13.709, certo? E lembrando que as entidades representativas de classe, eles podem fazer o quê? Fornecer formulários e programas de informática para registro e controle de fluxo de dados pessoais, certo? E vai ser mantidas em cada uma das serventias, vedado o quê? O compartilhamento. Obviamente sem autorização legal específica ou normativa. Lembrando que é necessário também um plano de resposta a incidentes de segurança com dados pessoais que deverá prever a comunicação imediata pelos operadores ao controlador e corregedor permanente no prazo de 24 horas, com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas para apuração de suas causas e a mitigação de novos riscos e dos impactos causados aos titulares de seus dados, certo? E o artigo 1341 determina o quê? O que é anonimização? O que é anonimização? Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, certo? Que tem os critérios previstos no artigo 12 da Lei 13.709. Desculpa, 13.709. Que fala o quê? Que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização aos quais submetido for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido. Fiquem bem atentos em relação a esse artigo. Lembrando que o titular terá livre acesso aos seus dados pessoais mediante consulta facilitada e gratuita. Isso não confunde com o direito de certidão, que fique bem consignado isso, certo? Lembrando que o livre acesso é restrito ao titular dos dados pessoais e pode ser promovido mediante informação verbal ou escrita, certo? Que nessa informação ela pode ser feita por meio eletrônico ou documento impresso, ok? Que não, lembrando que essa documentação não produz efeito de servidão. Tem a advertência no caso do titular de serventia sobre essa situação que não possui efeito de certidão, certo? Lembrando que certidão é informação sobre o conteúdo do ato notarial registro para efeito de publicidade e de vigência, elas são fornecidas mediante recolhimento dos emolumentos, salvo as hipóteses de gratuidade, certo? Lembrando que se tiver uma informação, certidão informação restrita,
poderá ser exigido o fornecimento por escrito da identificação do solicitante e da finalidade da solicitação. Um exemplo que se aplica a isso é a questão dos transgêneros, mas a regra é o quê? Que há uma restrição ainda maior no caso do provimento número 73, certo? Lembrando que aplica-se nesse caso que as certidões de solicitações de informações em blocos ou agrupadas, certo? Que pode ser negado esse requerimento de certidão em bloco mediante nota devolutiva fundamentada e vai fundamentar o quê? Finalidade do quê? Que é contrária aos objetivos, fundamentos e princípios da Lei 13.709, certo? Isso é bem salutar lembrar, certo? Lembrando que também pode-se exigir a identificação do solicitante para as informações que abranjam dados pessoais, salvo se a solicitação for realizada pelo ser responsável pelo serviço extrajudicial ou preposto autorizado, certo? E lembrando que a retificação de dado pessoal vai ser feito de acordo com a Lei 6.015, por exemplo, o artigo 213 da Lei 6.015, certo? E lembrando que o responsável, ele não vai se equiparar ao fornecedor de serviço ou produto, para efeito de portabilidade de dado pessoal. Graças a Deus que, pelo menos, o legislador, aliás, a corregedoria, foi sábia ao atuar dessa forma, que não faz sentido o uso da portabilidade de dados em relação a uma serventia, certo? Porque que não faz, porque é uma questão de legalidade, certo? Não é uma questão de concorrência, ao contrário dos casos previstos, certo? E lembrando que a eliminação de inutilização de documento dos termos artigo 50 do provimento 50, ela tem que ser promovida de forma a impedir a identificação dos dados pessoais, certo? Lembrando que também a proibição de transferência ou compartilhamento por entidade a que tenha acesso, certo? Que a regra é a incompartibilidade. Lembrando também que a transferência, nos casos nas centrais, vão ser promovidos conforme os limites da legislação, certo? E esse recebimento de informação contenha dado pessoal, as centrais declararão que cumprem de forma integral os requisitos da lei, artigo 2º, 1º, 2º e 6º da lei 13.709, certo? E nos casos das centrais de serviços eletrônicos compartilhados, por exemplo, SENSEC, o SREI, SAEC, entre outros, o CIRC, elas comunicarão incidentes de segurança com dados pessoais, certo? Conhecimento aos responsáveis pelas serventias extrajudiciais e também à Corregedoria Geral de Justiça, certo? Era isso que eu tinha que falar sobre a aplicação da LGPD à luz do Código de Normas de Goiás. Desejo muito sucesso a todos, uma boa noite e um bom fim de semana.